Fala pessoal, Rafa Universo Botafogo na área para falar sobre a grande polêmica da semana, o grande papo aí que veio acontecendo nos últimos dias, que é a patética arbitragem do futebol brasileiro. Eu não poderia colocar outro título na live que não fosse a pior arbitragem do mundo, porque há muito tempo. Eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês, um papo reto, do jeito que a gente faz aqui sempre, que é de torcedor para torcedor, independente do clube, é papo reto, é com sinceridade e é com zero clubismo que eu faço esse vídeo, que eu tento sempre fazer meus vídeos, não só eu, o Carlos também, a gente tenta ser o mais sincero possível, a gente é sincero e honesto, mas às vezes todos nós temos um pouco de clubismo que acaba aflorando na hora que a gente vai falar de algum assunto e a gente sempre tenta afastar isso o máximo possível, porque a verdade é a verdade. E esses últimos dias a gente tem sido aí bombardeado com um monte de bizarrice. Primeiro, assim, fica evidente que não só a arbitragem do Brasil é patética, mas também a imprensa esportiva brasileira consegue ser até pior. É, eu realmente fico me perguntando em que nível chegou ou chegaram os programas esportivos no Brasil e a mídia esportiva brasileira. Porque eu sou apenas um torcedor, não só eu, o Carlos, a gente divide o canal aqui, e a gente tenta sempre vir aqui fazer os vídeos com o mínimo de ética possível, com o mínimo de embasamento, que é o principal, né? Não é o mínimo, é o máximo de embasamento. E a gente não é jornalista. Eu trabalho com carros e o Carlos é advogado. E aí, cara, você vê assim algumas pessoas no jornalismo, realmente jornalistas formados que trabalham em veículos grandes, prestando um papel vergonhoso e patético, sabe? E aí nós temos que separar várias e várias coisas. Eu vou começar, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Arnaldo Ribeiro. Esse é um dos milhares de caras que lá em 2023, quando o Textor levantou aquela questão toda da arbitragem, deu piti. Deu piti, tem que ser banido, porque não sei o que, blá, 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 assim como todo mundo. E eu quero deixar bem claro aqui, pessoal, eu imagino que tenha bastante palmeirense também assistindo a gente, e de outras torcidas, mas uma galera palmeirense chegou junto, inclusive nesse último vídeo da Leila que eu postei. Eu quero deixar bem claro aqui que todo botafoguense que eu conheço consciente sabe que o Botafogo não perdeu o título de 2023 por causa de arbitragem. Isso é uma imbecilidade falando isso. O Botafogo pipocou em 2023, a maior pipocada da história do futebol, inclusive. Né? Outra coisa é a gente não enxergar que a arbitragem vem sendo horrorosa nos últimos anos, principalmente, mas a arbitragem, gente, no Brasil, ela é horrorosa desde que eu nasci, que eu me conheço por gente, desde sempre, né? O José Roberto Wright, ele tem uma atuação na Libertadores contra o Atlético Mineiro de 81, se não me engano, se não me falha a memória, que eu acho que é a maior roubalheira que eu já vi em toda a minha vida no futebol mundial. Aquilo ali é um papo assim de... é absurdo. Se eu torcesse pro Flamengo, eu teria realmente vergonha de comemorar aquela Libertadores, porque aquilo ali é papo de maluco, cara. Assim, não tem a menor lógica. Né? E aí a nossa imprensa ela é tão maravilhosa que o José Roberto Wright, que fez tantas cagadas, que fez tanta vergonha com o apito na mão, anos após ganha um belíssimo cargo de comentarista de arbitragem no maior veículo do país, que até então dominava o monopólio esportivo, dominando as transmissões, e lá ele fica anos e anos comentando com toda a sua falta de vergonha na cara, até eu diria, por vários anos, né? Mas assim é que funciona o país, assim é que funciona o futebol, que eu já cansei de falar aqui que é um esporte podre, com gente podre no meio, né? A gente sabe disso. Infelizmente a gente é apaixonado por futebol e acaba fazendo parte dessa palhaçada, mas a gente gosta muito. Então, você percebe que
todas as esferas, as pessoas não tratam isso de maneira séria, né. Esse mesmo Arnaldo Ribeiro que deu piti e vários outros jornalistas que deram piti em 2023 quando o texto dá uma de fanfarrão sim, fica lá falando, blá-blá-blá. Só que assim, eu na época me apeguei ao quê? Ao que eu sei que a arbitragem é pilantra. Não era o Palmeiras, não era, entendeu? O Palmeiras é o time do momento. O Palmeiras é o time que há 5, 6 anos, 7 anos é o time que mais disputa títulos junto com o Flamengo. E isso, gente, precisa ficar muito claro. Os times que estão no topo, geralmente, os times que estão com mais influência em bastidores, em federações, esses times naturalmente acabam sendo mais agraciados pela arbitragem. O Palmeiras nos últimos anos a gente sabe que vem, assim, se você pegar e olhar a favor ou contra, a arbitragem tá a favor do Palmeiras nos últimos anos, como esteve sempre a favor do Flamengo, mas o Palmeiras não vem ganhando tudo que ganha por causa da arbitragem. Seria uma imbecilidade a gente chegar aqui e falar isso. É que é óbvio que a Leila tem influência nos bastidores, é óbvio lá que o BAP, sei lá, Landim, não sei quem tem também, como a gente, nós botafoguenses, sempre reclamamos que os mandatários do Botafogo nunca tiveram essa influência nos bastidores, tanto que o clube, se tem um clube na história que teve vários e vários garfos, foi o Botafogo. Mas enfim, não é esse o ponto. Mas o fato é que a arbitragem é ruim, gente. É horrorosa, né? E tendenciosa e sem critério. E aí, tem uma coisa que a gente precisa não perder de vista e lembrar sempre, que para mim é o ponto principal. Para mim, a chave de tudo está ali. Que quem domina o esporte mundial hoje, o futebol mundial hoje, no Brasil é um negócio assim, até acho que em proporções maiores, são as casas de apostas. A partir do momento que você vira refém de casas de aposta em patrocínios até do campeonato, o nome do campeonato brasileiro é Brasileirão, Casa de Apostas, tal, o nome dela. Eu não vou falar o nome dela aqui, não vou dar esse prazer de ficar fazendo propaganda grátis para casa de aposta, até porque a gente já falou aqui, casa de aposta aqui no Universo Botafogo não entra, tá? Então, você não vai me ver com bonezinho de bet, com não sei, eu tô fora, meu amigo. Eu tô fora dessa porra aí. Então, até porque a gente gosta de vir aqui falar o que a gente quer falar sem ter rabo preso com ninguém. Se alguém quiser um dia patrocinar o Universo Botafogo, a sua loja, não sei o que, uma camisa, muito bem-vindo. Casa de aposta tá fora. Então, você percebe que é uma engrenagem contaminada em vários sentidos. Em vários sentidos, né? Os escândalos são vários. Por exemplo, aí eu tenho que ver agora, voltando aos jornalistas que eu estava falando, esses caras tendo. O Arnaldo Ribeiro teve a capacidade de dizer que o árbitro tem que ser investigado. Por quê? Qual foi o clube que estava envolvido? O clube do coraçãozinho dele, né? Aflora aquilo dentro da pessoa, né? Como lá do outro lado, o Peruquinha vive daquele jeito que a gente já conhece, né? E o pior, aí o Flamengo, lá no jogo com o Bahia, que teve 2 jogadores expulsos corretamente, começou a fazer um berreiro e reclamar um monte por causa do jogo do Palmeiras com o São Paulo. E aí eu pergunto aqui outra coisa, é Chororô que fala? Chororô que ficou estampado no Botafogo, o Chororô, totalmente endossado pela imprensa, clubista, como sempre. É Chororô agora que fala? O São Paulo, que quando o Botafogo reclamou em 2023, postou no Twitter que o Botafogo deveria curar suas feridas no campo, vá curar suas feridas no campo, meu parceiro, agora. Sabe? São lances capitais escandalosos que aconteceram no Palmeiras e São Paulo? São. Dentro do que a gente vê sendo marcado. Porque tem muito lance que é marcado que no futebol que eu gosto não existe. Mas aí a coisa piora, porque daí hoje tem o VAR. O VAR é uma espécie de ferramenta para legalizar o roubo, praticamente. Porque antes você tinha um imbecil comentando a arbitragem, como o José Roberto Wright, discutindo com a imagem que estava na cara dele na televisão e você que tinha vontade de quebrar a televisão assistindo o jogo com o cara comentando. Quando sai o VAR, eu falo exatamente isso com os amigos. Eu falo, cara, agora piorou, porque agora
Essas pessoas que ficavam lá analisando e vendo tudo diferente do que a gente via na imagem, vão ficar brigando com a imagem com o poder de mudar um jogo, que é o que acontece. Tá aí a CBF falando que vai trazer gente de fora para ficar no VAR, para ele não ficar sendo tão, como é que foi o termo? Tão minimalista, não sei, é um absurdo, né, gente? É assim, é comprovar o fracasso, é comprovar a incompetência, né? Eu até quero trazer aqui uma pessoa aqui, ó, vou colocar a cara dele aqui na tela para vocês, para corroborar o que eu tô falando, como é estranho o futebol brasileiro, como os bastidores são, no mínimo, sujos, eu diria. E eu volto a falar, isso não é problema de um clube, gente. Isso não é clube A comprando alguma coisa. Isso é uma engrenagem que tem vários interesses por trás, que às vezes nem é do clube. É complicadíssimo isso. A única coisa que eu tenho para falar é tirar sarro da cara desses que estão dando piti hoje, que em 2023 tiraram sarro do Textor, que fez uma fanfarronice, sim, que na época a gente falou aqui, a gente até defendeu a questão da arbitragem, que deveria ser investigado o sistema da arbitragem, não era nada específico do Palmeiras. A arbitragem deveria ser investigada a fundo. E aí, quando o Textor vai esse ano e manda uma cartinha de amor pra CBF, vira amiguinho de todo mundo, o universo Botafogo aqui, eu e o Carlos, a gente falou que não falaria mais de arbitragem, porque a gente não é palhaço, sabe? Não importa que é o meu clube e tal, eu não sou palhaço. E eu vou colocar aqui na tela, ó, esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, Jean-Pierre, árbitro brasileiro que apitava vários e vários e vários jogos, né? E esse cara simplesmente some da arbitragem do futebol brasileiro. E ele some depois que ele erra no jogo, curiosamente, do Palmeiras. E ele pega uma geladeira eterna. Ele não aparece mais nos jogos. Aí você pega o Ramon Abate Abel, por exemplo, que é aqui de Santa Catarina, inclusive. Pegou 10 dias de suspensão, né? Você vê alguns árbitros que estão no VAR cometendo atrocidades. Vão lembrar, gente, que nessa rodada, o Botafogo teve um pênalti claríssimo, uma cotovelada do Mercado antes do pênalti, que daí ele nem estaria lá para fazer o pênalti se ele tivesse sido devidamente expulso, mas nenhuma coisa nem outra foi chamada pelo VAR. Nós tivemos um pênalti escandaloso marcado para o Bragantino contra o Grêmio. Grêmio esse que teve um pênalti ridículo marcado contra o Botafogo no jogo anterior, aos 42 do segundo tempo, e aí eu lembro o seu Marlon, que ficou com aquele discurso muito bonitinho, que faltou ele citar esse jogo que foi o anterior a esse, né, meu querido? Por isso que eu falo, não é questão de querer mudar a arbitragem, é questão de querer puxar pro seu umbiguinho, né? Aí tivemos no jogo anterior contra o Internacional, o Corinthians tem um pênalti marcado pro Inter ali, vergonhoso também, muito menos do que o pênalti que o Mercado fez no Botafogo. Você teve essas polêmicas do jogo São Paulo e Palmeiras, expulsão que não aconteceu, pênalti que não deu, enfim. E alguns outros lances que talvez eu não esteja lembrando aqui, mas assim, toda rodada você vai ter 2, 3, 4 lances. Essa rodada foi um negócio assim específico que teve muito mais lances. Curiosamente, só esse rapaz que está na tela é o que pegou uma geladeira eterna, sabe-se lá por quê, né? Sabe-se lá por quê. Então, assim, cara, o que eu quero chamar a atenção aqui, de verdade, é que não se foque em um clube, cara. Não é que o Palmeiras é beneficiado. Que... O Flamengo, historicamente, a gente sabe que é um clube que a arbitragem anda lado a lado desde sempre, né? Eu até faço essa exceção, assim. Agora, a grande maioria, cara, assim, é um sistema que é mal feito, que é corrompido em alguns outros pontos que a gente nem tem acesso. Às vezes são algumas coisas que a gente nem imagina. O fato é que precisa profissionalizar, que é o que todo mundo bate na tecla. É impossível você apitar. Eu até vi uma matéria em que o Ramon Abate Abel, por exemplo, ganha algo em torno de 7 mil reais por jogo que ele apita. Vamos botar aí que ele apite aí, pô, sei lá, 8, 7 jogos aí por mês.
né? É algo em torno aí de 40 conto por mês, 50, é um belíssimo salário. Só que aí tu olha um cara que tá ganhando 50 por mês apitando o jogo de um cara que ganha 1 milhão, 2 milhões por mês, que é um jogador de futebol, e seus técnicos, que ganham uma fortuna hoje também. E aí, amigo, essa balança ela é muito descompensada e o risco é muito grande de acontecer problemas graves, né? Então, a solução que eu vejo para o futebol brasileiro, ela não tem como escapar de realmente se formar uma liga séria, com árbitros sérios. Você tem, todo mundo sempre fala, você tem a Premier League como um exemplo para o mundo de liga bem organizada, de dinheiro bem distribuído e tudo mais, né? Então, eu espero que isso vá acontecer no Brasil? Não, não espero. De verdade, eu não espero. O que acontece no Brasil é que cada vez mais quem gosta de futebol está perdendo a vontade de assistir futebol porque perde a graça, gente. Assim, não tem, além de não ter mais estímulo técnico, que os jogadores são cada vez piores e o dinheiro cada vez aumenta mais, eles ganham mais dinheiro para serem piores. Tem essas questões de arbitragem, essas questões de o STJD pega e absolve o Bruno Henrique, ou dá 5 jogos. Aí pro Enio lá do Juventude vai a polícia no CT buscar o cara, faz o escarcel do caralho, que não era nem a metade do caso do Bruno Henrique. Então, essas descompensações baseadas no poder e no dinheiro irritam, né? O futebol é podre, como eu já falei outras vezes. Então, é complicado você gostar e se dedicar a um esporte que você sabe que não é sério, né? Você vira um mero fantoche, um palhaço que fica dando audiência e dinheiro para esses caras que cada vez ganham mais. E cada vez a gente vê mais esse tipo de rolo. Agora, o que me deixa irritado de verdade são essas pessoas que são jornalistas. Esses caras trabalham com a notícia, trabalham com apuração, ou deveriam trabalhar, porque a apuração é uma coisa que sumiu do jornalismo. Hoje em dia se caga pela boca, menos se apura. Então, esses caras prestam um serviço patético. Patético. Eu chamo aqui todos eles. Arnaldo, vocês são patéticos, cara. Vocês envergonham a profissão, que nem diz o Jacan, vocês são a vergonha da profissão. Porque, meu amigo, é feio, cara. É feio. Era isso, galera. Só pra falar disso, dessa questão de arbitragem. Saliento mais uma vez que isso não é uma coisa específica de um clube A ou B, que isso fique bem claro. É ingênuo quem acha que hoje é o clube A, amanhã é o clube B, amanhã é o C. A gente escutou que era o Flamengo, depois era o Corinthians, agora é o Palmeiras, amanhã vai ser não sei quem, na época foi o São Paulo e assim por diante. O fato é que quem está com o dinheiro, quem está dominando o esporte por aqui, sempre acaba tendo um pouco mais de vantagem para os que não estão. Economicamente é o que manda, meu amigo. Tem dinheiro, vai se dar melhor. Não tem dinheiro, vai se ferrar. É simples assim. Valeu? Não conhece o Universo Botafogo? Inscreva-se no canal, deixa o like aí nesse vídeo, ajuda a gente a chegar mais longe. Manda esse vídeo para quem você acha que vai gostar do conteúdo, quem gosta de futebol e quem gosta principalmente de sinceridade e honestidade e tenta deixar o clubismo o mais longe possível. Valeu, meus amigos. Aquele abraço, a gente aparece por aqui. Estamos devendo uma live, muito provavelmente, talvez, né? Vou dizer provavelmente, mas talvez no domingo apareçamos por aqui. Valeu, aquele abraço.